Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Reinaldo Leite, eu sou especialista em broadcast pela Universidade de Los Angeles, mas eu trabalho na área de audiovisual, mais especificamente em TV, desde a década de 80. Hoje eu sou curador de audiovisual do Espaço Cultural do Teatro da Rotina, que fica aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, onde eu coordeno cursos e ministro cursos dentro da área do audiovisual, para alunos e para professores, Professores pensando na capacitação deles justamente do tema de hoje, professor, câmera e ação. Então a ideia dessa exposição é colocar como que você pode montar um cenário básico, como que você pode operar a câmera do seu celular de uma forma simples e principalmente como que você deve se expressar ou como você pode se expressar de uma forma mais clara e desperte o interesse dos seus alunos. Pensando hoje nas possibilidades que nós temos de uma forma muito barata, porque antigamente comprar equipamento de vídeo era muito custoso, nós tínhamos o problema da obsolescência, você comprava uma câmera no início do ano, depois de 1 ano e meio de uso, essa câmera já não era mais útil. Mesma coisa que acontece hoje com os computadores, os celulares e demais equipamentos, traquitanas que nós temos para fazer uso no dia a dia. Então a minha intenção é passar umas dicas para que você possa fazer algo rápido, algo tranquilo. Então nós falaremos sobre o cenário, o local que você pode gravar o seu vídeo, nós falaremos do som, do estilo de gravação, falaremos de postura diante da câmera. Eu vou passar alguns exemplos daquilo que eu já andei assistindo no LinkedIn, no YouTube, de aulas de professores diversos, que tem muito conteúdo, mas que na hora do vídeo acabam cometendo alguns erros, porque até então não tinham a obrigação de aprender a falar para a câmera, a produzir o seu vídeo, a editar o seu vídeo. Então eu gostaria de iniciar falando do local que nós vamos fazer o vídeo. Esse local ele pode ser qualquer espaço na sua casa ou no seu apartamento, ele pode ser numa sala, ele pode ser num jardim, dependendo do estilo que você tiver, dependendo da sua disciplina, você pode fazer num jardim, você pode fazer num espaço desde que você tenha um mínimo de ruído, porque a gente precisa pensar que o ruído externo também é importante. Então eu acho que o espaço que você fará a gravação, ele deve ser o mais simples possível, porque como eu já disse, o importante é a informação que você está passando. Agora, uma coisa que é importante, luz, que normalmente você usa a luz que você tem no espaço, que é o que nós chamamos de luz de serviço, que na verdade é uma luz comum, mas que você pode compor essa fotografia, você pode compor essa cena com algum abajur que você tenha, ou então se você estiver trabalhando com luzes fluorescentes, você pode intercalar. Se você tem apenas luzes brancas, procura colocar uma amarela, para ela dar um tom bacana, E outra coisa interessante é a questão da roupa. Se você tem uma parede branca atrás, se você tem uma prateleira branca, uma mesa branca, então evite usar uma camiseta branca, procure pensar na questão do contraste. Sombras também são importantes, porque as sombras dão profundidade, não existe nada sem sombra. Então é algo que eu acho que é importante você trabalhar de uma forma bastante natural, porque aquilo é que é o seu ambiente. No próximo vídeo vamos falar de câmera e vamos falar de expressão corporal. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Como que a gente fala para a câmera? Como que a gente encara as lentes? Eu sempre digo que a gente precisa passar a informação de forma verdadeira. Ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, de modo que os alunos possam depois desenvolver de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua aptidão. Então, eu começo falando de algumas situações bastante complicadas, Eu vejo aquelas videoaulas, às vezes, que existe um PowerPoint gigante na tela e no cantinho fica o professor falando. E quando o professor fala, normalmente ele usa uma webcam e ele fica falando de baixo para cima. Então eu acho que esteticamente fica meio estranho. Aliás, não só com o PowerPoint explodindo na tela.
Existem pessoas que gravam o vídeo que dá a impressão que a webcam ou a câmera, eu estou imaginando que a pessoa não tem suporte, ela coloca muito abaixo, então a pessoa fica falando assim, né? Nessa angulação. Então eu acho que fica feio, né? Eu acho que fica bastante estranho, a não ser que haja um motivo especial. A gente sempre tem que pensar na questão de gênero, de formato e qual a intenção que você quer passar. Eu estou passando para vocês um básico do que normalmente a gente trabalha em produção de vídeo. Mas você pode ter um motivo para fazer algo que você quebre essa regra. Então eu acho que está valendo. Então, como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, olha, no eyeline, na linha dos olhos. Eu acho que é muito legal você trabalhar na linha dos olhos, porque eu estou falando para vocês. Eu estou falando na mesma linha. Eu estou falando no mesmo nível. Né? Não existe aquela coisa de eu estar para cima ou eu estar para baixo. Estamos batendo um papo. Eu estou passando uma informação. Então, isso é que é legal. Então, eu acho que esse é um modo que a gente pode trabalhar de uma forma mais efetiva. Eu acho que fica muito mais atraente e a estética do vídeo fica bacana. Qual é o equipamento que eu estou usando? Eu estou trabalhando de uma forma muito simples. Estou trabalhando com o iPhone 6, ligado na energia, porque a bateria ela acaba bastante rápido e a gente acaba parando para gravar novamente. Eu faço umas pausas. Se vocês observarem no vídeo anterior, dá para perceber que existem uns cortes. Estes cortes, eles são muito normais. Então, qual que é a grande sacada para você fazer os cortes e não ter problema? Então, vamos lá. Se de repente eu estou falando uma frase e no meio eu engasgo, eu esqueço, ou eu penso uma coisa e quero falar outra, que é normal. Mesmo as pessoas mais profissionais, elas erram também. Então, o que eu faço? Eu paro, olhando para a câmera, porque no momento em que eu for fazer a edição, isso vai facilitar a minha vida. Agora, se de repente eu paro olhando para baixo, se eu faço isso, ou se eu olho para cima, ou se eu gesticulo de uma forma diferente, para voltar, para você conseguir fazer o link com a correção, fica muito mais difícil. Então eu acho que é legal você sempre focar na lente. Esquece o resto, a não ser que você vá fazer algum tipo de demonstração, pegar algum produto, mostrar alguma capa de livro que eventualmente você queira recomendar para ilustrar, para deixar a sua aula mais bacana, mais convincente. Então eu acho que é por aí. A gente tem que ter essa regra, essa concentração para poder fazer essa gravação de vídeo, para que seja algo rápido, porque senão você vai ficar horas fazendo o vídeo e você vai ficar cansado, porque chega uma hora que cansa. Por mais que você faça 15 minutos, 20 minutos, então você precisa ter agilidade. Então você trabalhando desta forma padrão, vai ficar muito mais fácil o teu trabalho. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. E dando sequência ao nosso trabalho, vamos falar de voz, vamos falar de áudio, vamos falar de gravação, como que a gente trabalha de uma forma mais interessante para gravar o áudio. Como eu disse na aula anterior, eu estou usando o iPhone 6 e eu estou usando o microfone dele, eu não estou usando o microfone externo. Muitas vezes as pessoas comentam comigo, né? Poxa, eu fiz uma gravação e o áudio não ficou legal. Dá uma olhada se o microfone do seu smartphone ele está limpo, se não tem alguma obstrução, porque é muito comum acontecer isso com a lente, que vale lembrar que é sempre bom passar um cotonete ou passar um paninho, algo que você tenha. E no microfone também, se você puder passar um cotonete, porque o que acontece? A gente coloca o telefone no bolso e a fibra da calça jeans, da calça, de blusa, enfim, bolsa de mulheres, né? Você coloca, sempre tem uma poeira, né? Que é super natural. Então a limpeza é bastante importante. Com relação à qualidade do áudio, ela obviamente é diretamente proporcional ao ambiente que você está trabalhando. Então vamos supor, se você estiver gravando numa sala muito vazia, imaginando que você acabou de mudar para o seu apartamento, você precisa fazer um vídeo e na verdade você tem só uma mesa que você está quebrando um galho e você precisa gravar. O que vai acontecer?
o ambiente que você tem nesta situação, ele vai reverberar muito, ele vai dar muito batimento. Isso é uma questão física, né? Vai ficar com aquela voz de banheiro, fica muito estranho. Então como é que você pode fazer para resolver isso, que é algo muito comum e corriqueiro? Procura colocar colchonete no chão, se você tiver edredom, estica no chão, tapete, para você conseguir trabalhar melhor com áudio, ou seja, você ter uma absorção melhor e evitar esse batimento todo, isso vai ajudar bastante. Ou, se você tiver um microfone mais fechado, ou seja, um microfone unidirecional, ele vai ficar mais fácil de você vai trabalhar, vai atenuar bastante. Existem aplicativos que fazem esse tipo de correção, mas eu acho que a qualidade não fica legal, eu não gosto não. Eu acho que vale mais a pena você procurar trabalhar bem sempre na gravação para evitar trabalho de pós-produção. Vale muito mais a pena você já ter no seu computador o vídeo pronto para você editar, com áudio mais ou menos do jeito que você quer, ou do jeito que você realmente quer, do que ficar fazendo correções, porque você vai perder muito tempo. E a gente sabe que o tempo hoje é um bem maior, né? Com relação à voz, é importante a gente lembrar que não existe voz bonita e voz feia. Existe a sua voz, que é a voz que você projeta e faz parte da sua identidade. O que eu acho que é importante colocar é como você está no ritmo de gravação, né? Se você está falando muito alto, se você está falando muito rápido, se você está falando muito lento, como é que está essa velocidade? Como que está esse ritmo? É importante para o pessoal do outro lado não se sentir desinteressado. Então, a voz é um componente super importante para a comunicação e é importante que você consiga manter um ritmo bacana, bem planejado. Por isso que esses testes que você eventualmente virá a fazer, fazendo as gravações, você começa a olhar no tempo. Eu sempre coloco um relógio aqui na minha esquerda, tem um relógio digital, para eu poder ter uma ideia do tempo que eu estou falando, de quanto que eu estou falando e do quanto que eu preciso falar. Como aqui eu tenho um tempo limitado, então eu preciso trabalhar bastante sincronizado. Então a voz ela não pode ser nem muito rápida e ela não pode ser muito lenta. Eu preciso falar de uma forma bastante clara. E no próximo vídeo vamos falar de edição, vamos falar de ferramentas de pós-produção. Até lá! Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar de edição, vamos falar de pós-produção. Eu acho que a grande importância da edição, que facilita muito o nosso trabalho, ela vem com um componente interessante, que é o trabalho do videografismo. Porque na verdade você pode fazer uma edição simples do seu trabalho e não utilizar nenhum tipo de figura, não usar videografismo nenhum, lembrando que o videografismo nada mais é do que componentes de informação que você coloca no vídeo, como por exemplo, identificação, eu poderia colocar aqui embaixo o professor Reinaldo Leite, ou apenas Reinaldo Leite, com algum tipo de logotipo, algum tipo de faixa, né, como eu estou demonstrando agora. Você pode colocar uma logomarca, aliás a logomarca é interessante porque identifica o vídeo, né, e também a questão das ferramentas. Existem várias ferramentas no mercado e eu não vejo uma ferramenta ser melhor do que a outra. Eu acho que é importante uma ferramenta que você se adapte. Então, por exemplo, eu trabalho com a maioria dos softwares de edição, até porque eu já fui professor na Universidade de Pós-Produção em áudio e vídeo, então forçosamente eu precisava conhecer as ferramentas para poder opinar, para poder trocar com os alunos, né? Então, uma ferramenta que eu acho bacana, por ela ser leve, é o Sony Vegas. Eu acho que ele é uma opção bastante interessante, porque ela vem com uns plugins legais para você poder trabalhar videografismo, correção de cor, texturas, trabalhar a questão também de correções de luz, excesso de luz, falta de luz. Existem limitações técnicas, é óbvio, mas eu acho uma ferramenta bastante interessante. Mas o importante é que você trabalhe com a sua ferramenta, que você descubra qual é a ferramenta que você se adapta. Então, uma outra questão com relação à edição e à pós-produção.
Quando a gente pensa na pós-produção, no videografismo, é importante você pensar qual é a cor que você vai utilizar. As cores são bastante importantes, elas trazem bastante informação. Então eu sempre coloco muito um exemplo prático, né? Se você vai editar um telejornal, você não vai usar um amarelo, um vermelho muito forte, você não vai usar um azul estranho, você trabalha com cores que tragam a confiabilidade da informação. Você vai trabalhar com marrom, cinza, o preto, o branco talvez, mas você trabalha com cores diferenciadas. Para você trabalhar já numa edição de uma festa de aniversário infantil, é óbvio que você tem que encher de cores, e aí o gênero e o formato tem tudo a ver com o que você vai fazer. Então, no caso da edição para as videoaulas, é importante que você trabalhe pensando um pouco nessa questão da seriedade das cores e que também você não abuse da quantidade de informação. Na próxima aula nós vamos falar sobre a produção audiovisual em sala de aula. Até lá! Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e vamos para o nosso último bloco falando em produção audiovisual em sala de aula. Como é que você faz para que o smartphone dos alunos trabalhem ao nosso favor? Muito simples. Vamos começar a passar projetos. Veja a BNCC. BNCC narra isso perfeitamente com relação às habilidades. Inclusive, na língua portuguesa, existem vários itens que envolvem a produção de rádio, áudio, cinema, produção publicitária, ou seja, o celular hoje ele virou uma ferramenta sensacional. Agora, de tudo isso, o que eu acho muito interessante é que a possibilidade de fazermos uma produção audiovisual com os alunos, quer seja um podcast, um vídeo de culinária, ou seja, existe um sem número de possibilidades, inclusive de trabalhar de forma interdisciplinar. Muito bacana, de repente, a professora de língua portuguesa ou o professor, trabalhando junto com o professor de história, de biologia, se vai falar do trigo, se eles vão gravar de repente um projeto, um vídeo de culinária, então de repente você vai ter a opção de trabalhar junto com química, porque na verdade a fermentação de um bolo envolve todo um processo químico, envolve também a questão geográfica, né? Porque de onde veio o trigo, de que país é esse, e, ou seja, dá para desenvolver muita coisa. E um ponto interessante é a questão de que eles trabalhem de forma presencial, de modo que eles possam aprender a ouvir uns aos outros, a debater as suas ideias e defender as suas ideias de uma forma bastante equilibrada. Eles deixam de ser virtuais, porque toda a produção audiovisual, pensando na produção de cinema, o cinema trabalha de forma coletiva. Se uma pessoa falta, não importa se é a pessoa mais simples ou a mais importante, a produção não funciona. Então, essa possibilidade eu acho sensacional. E nesse processo de produção audiovisual, quer seja de um podcast simples ou de uma produção em vídeo, os próprios alunos vão perceber o despertar de talentos. Porque até então, eles não sabem exatamente o que eles querem fazer, ou eles não têm a menor ideia do que eles querem fazer. E nesse processo de produção, onde haverá um diretor, haverá um produtor, alguém que fará a captação de áudio, alguém que vai se preocupar com a luz, o roteiro também é importante. Esse despertar de talentos ele é muito importante. E ainda que eles não queiram seguir nenhum tipo de trabalho dentro da cadeia produtiva do audiovisual, o falar em público, o saber expor a sua ideia, todas as profissões utilizam isso. Eles tendo a noção de estética, é importante para elaborar um PowerPoint, para uma reunião, ou seja, eu acho que é uma grande oportunidade de mudança. Então é isso. Para finalizar, não posso deixar de agradecer a Carol Savioli pela oportunidade, agradeço a vocês pela oportunidade e espero que nós nos vejamos em breve. Até lá!